começou já. Boa noite! Gente, hoje é quarta-feira e é dia da gente estar conversando com uma pessoa convidada. E a nossa pessoa convidada de hoje é uma pessoa super especial, porque nós estamos no Setembro Amarelo, então olha só. Hoje a gente vai ter uma convidada aqui de honra, que é a doutora Bruna Falcão. Essa moça, ela é uma psicóloga e ela vai conversar com a gente sobre a saúde mental da mulher. A Bruna, ela tem um trabalho todo focado na saúde mental da mulher e aí a gente vai estar conversando com ela. E aí, antes de Bruna entrar, eu quero já que vocês mandem a setinha, tá? Porque falar de saúde mental é algo que interessa a todo mundo, gente. É super importante. Olha, uma das coisas mais sérias que nós tivemos que enfrentar nessa pandemia foi o quê? Foi a saúde mental. Muito mais do que a saúde física. Então, eu quero pedir para que vocês já mandem a setinha aí para todo mundo, porque a gente vai estar falando sobre a saúde mental e os transtornos de ansiedade. Nossa, ninguém teve ansiedade nessa pandemia, né, gente? Uhum. Pois é, até eu que me achava assim uma pessoa zen, não me sentia ansiosa, acabei também tendo as minhas crises de ansiedade. E eu quero conversar muito hoje sobre isso com a doutora Bruna, que eu acredito que ela já deve estar chegando por aqui. Oi, doutora Zal, boa noite, minha querida. Estou vendo aqui doutora Zal, eu estou vendo aqui várias pessoas, Emília, nossa, tem Dinha Monteiro, boa noite, minha gente. Boa noite, olha, vão chamando aí o pessoal, porque a gente vai agora convidar a doutora Bruna para ela entrar aqui com a gente, tá? Bruna, então já estou chamando. Isso. E aí, olha só, gente, antes da Bruna dar aqui já a entrada. Olá, que menina Oi, linda! Que prazer ter você aqui comigo. boa Querida, boa noite. noite, seja bem-vinda. Fico muito feliz com a sua presença. Obrigada demais por ter aceito o nosso convite, tá? E eu ia começar a falar para o pessoal da sua formação, mas eu quero que você conte para nós. Eu sei que você Uhum, trabalha com terapia comportamental cognitiva e também isso. você tem um trabalho assim lindo, lindo com mulheres. Então, bora lá. Lembra que Vamos lá. a nossa profecia deu certo? Lembra da nossa Olha, consulta online? tá Não é? vendo só? Tá, é isso aí. Coisa Então, boa. Bruna, me conta aí, fala da tua formação, fala do teu trabalho, porque hoje a gente vai bombar aqui na nossa live, porque a Ai, vamos sim. ansiedade, minha querida, ansiedade, ui, até eu fiquei sabendo que era ansiedade nessa pandemia, viu? E aí a gente precisa Uhum, conversar, porque esse mês é o mês que a gente trabalha essa questão da Setembro do Amarelo. setembro amarelo, da depressão, da Uhum. ansiedade, do suicídio, então vamos conversar. Então, primeira coisa, me fala um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Então, boa noite, doutora Vânia Cleide. Uma honra estar aqui batendo esse papo com a senhora. Me sinto muito feliz, né, ao receber esse convite. Já queria Uhum. mesmo bater esse papo aqui numa live com você. Isso, obrigada, Bruna. E aí, quando surgiu o convite, eu não pensei, né, duas vezes. E Que aí, eu me bom. chamo Bruna Falcão, sou psicóloga. Como você mesmo falou, eu tenho essa, na abordagem, né, da terapia cognitivo-comportamental, sou psicóloga clínica. E aí, com a prática clínica, eu comecei a perceber que meu público estava sendo mulheres. Talvez por uma Uhum. identificação, talvez por como eu abordo o tema da ansiedade, Sim. que acaba sendo o meu foco também, os transtornos de Uhum. ansiedade. E aí foi algo natural. Quando eu vi, já estava me especializando assim na prática mesmo, na saúde mental da mulher. Até pela Isso. questão da importância, né? Como você Uhum. mesmo falou, a gente está num contexto atípico, né? Quando a gente Isso. pensa na pandemia, quem não atingiu todo mundo psicologicamente mais do que o próprio vírus, né? Então a Exatamente. gente vê até questões assim de vir uma próxima pandemia, só com a pandemia psicológica, né? Muitas Perfeitamente. Isso. pelo fato da ansiedade, né, do contexto ali, do isolamento social, do distanciamento, de muitas mudanças que a gente acabou não se adaptando, foram muito rápidas, né? Exato.
E Exatamente. aí acabou que muitas pessoas começaram a ter ansiedade, ou quem não tinha, por exemplo, eu comecei a ouvir pessoas de, nossa, mas eu não era ansiosa, mas começou a desenvolver ali um quadro, ou alguma crise pontual, pessoas que já tinham a propensão, né, de já ter tido crises antes, começaram a vir ainda mais Uhum. essas crises, e Isso, aí, nesse contexto, a gente viu, né, que sem dúvida os índices de ansiedade, depressão, de suicídio aumentaram isso. drasticamente nesse momento que a gente está na pandemia. E Ô, estamos no mês de Bruna, setembro amarelo. isso. Oi. Interessante que, como o suicídio não é uma prática que é divulgada pela imprensa, né? Até porque existe Uhum. toda uma questão muito cuidadosa da imprensa. Eu acho interessante. A imprensa, ela divulga tudo quanto é desgraça, né? Morte, acidente, vai, tragédia, mas o suicídio não. E essa prática, eles têm até uma razão de dizer que é porque imagina-se, eu não sei se é estudo, não sei exatamente, não sei se você tem conhecimento das causas que faz o pessoal da. Mas o que me informaram é que é para não aumentar o índice, não incentivar, não sei o quê, porque o suicídio é algo muito delicado, né? Hoje Uhum. a gente não vai estar tratando exatamente de suicídio, porque nosso foco vai ser mais a ansiedade, principalmente a saúde mental da mulher, mas a gente vai ter Uhum. uma live com o Dr. Charles esse mês, que a gente vai trazer esse tema suicídio. Mas como você, né, falou que esse mês, aliás, a pandemia aumentou isso, e a gente sabe que Sim. sim, né? E a gente também Uhum. sabe que. Mas você tem uma ideia se isso foi mais para mulher ou para homem, essa incidência? Ou é geral? Então, o que eu comecei a perceber, e antes mesmo da pandemia, né, os estudos, a ciência mesmo mostra que os índices de ansiedade e depressão, elas acometem mais as mulheres. E aí Isso. você pode perguntar, mas por que, Bruna, a mulher? E aí, se a gente entender um pouquinho, né, dos papéis que a mulher Uhum. ela exerce na nossa sociedade, que é múltiplos papéis, muitas vezes trabalhos ali até invisíveis, né, como Uhum. ser dona de casa, mãe, é, organizar a casa toda, trabalhar fora, voltar, Cuidar cuidar da das finanças educação, da casa, né? Porque muitas vezes cuidar as finanças estão por conta da mulher também. Não só na questão do bancar, mas na questão da organização, do da quanto gasta, da gestão, gestão. Isso. A gestão é uma coisa exatamente. complicada também, né? Que precisa ser gerenciada. E a mulher que faz isso. Isso gera muita ansiedade também, né? Sim, sim. Então, assim, se a gente entender um pouquinho o contexto feminino, né, principalmente na nossa sociedade, onde o machismo ele tem uma maior incidência, onde as mulheres elas são muito julgadas no seu Uhum. trabalho, no seu ambiente da educação dos seus filhos e tudo mais, fora os níveis de assédio, de violência sexual, de violência doméstica, que acomete quem? Nas mulheres. Logo, esses são os fatores principais para a gente poder ali explicar um pouquinho porque a mulher acaba tendo essa incidência maior em relação aos homens. Tem vários Uhum. estudos que mostram, inclusive a Organização Mundial da Saúde mostrou que sim, né, um estudo que eles publicaram, que sim, a mulher ela acaba tendo esse índice 2 vezes mais do que os Isso. homens. E se Uhum. a, e tal, uma das coisas que acho que eu percebo, e que a gente mesmo percebe, é esse múltiplos papéis, né? Que a mulher exerce a cobrança, né? Que Bruna, e acaba eu ainda acrescento um outro fator que é a questão hormonal, né? biológico, A questão sim. biológica. Isso aí é outra coisa. E além dessa biológica, a gente tem um outro fator que é sociocultural, que vem da Uhum. criação da menina. Porque a mulher, ela Sim, é criada com autoestima muito baixa, porque ela é criada para quê? Para obedecer, ela é criada para se submeter, ela é criada para ser uma menina direitinha, é uma menina que não pode gritar, sorrir alto, que é feio, ela não pode se tocar porque é feio, enfim, ela começa, é uma criação muito castradora e para o menino é tudo muito liberado. Então você imagina o que é essa menina já crescer ansiosa porque tem que guardar as mãos, que as mãos não podem nem pegar em parte nenhuma do corpo porque é feio, porque é isso e aquilo.
né? Ou seja, é muita pressão, minha amiga, não é? Sim, demais. E é muito importante você trazer essa questão de um contexto sociocultural, né, de ser mulher. Quando a gente pensa, né, hoje a gente tenta mais desconstruir sobre a menina, se ela quiser brincar de carrinho, ela vai. Se o menino quiser brincar de boneca, eu consigo ver alguns avanços, mas a gente percebe que isso marcou, né? Marcou uma geração toda, uma geração passada, de que há o espanto quando se vê mulheres independentes, há o espanto quando vê mulheres que questionam, né, o seu papel no seu Sim, lugar de fala mesmo. E aí, quando a gente também vai entender lá atrás, a gente percebe o quê? Que nós, mulheres, sim, fomos ensinadas, né, a sempre estar comportada, a sempre estar muito arrumada, isso. não pode estar de perna aberta, tem que estar de perna fechada, posturada. A mulher, é muito comum a gente escutar, o homem pode beber, ficar bêbado, Isso, mas a pegar mulher é várias feio, numa nem festa, pensar, né? mas a Olha, as mulher, meninas, as não estão comentando aqui, Kelly Sueli está dizendo, é difícil demais. Maria Francisca, e haja pressão, é mesmo, Maria Francisca? sim, E haja pressão, né? Que é muita pressão. E tudo isso, né, Bruna, gera ansiedade, gera né? ansiedade, porque essa pressão, como Maria Francisca falou, né? O que é que acontece? Essa pressão externa começa a mulher questionar do papel dela mesma, de uma cobrança Uhum. interna, de gatilhar ali, poxa, eu não estou sendo boa o suficiente no meu Sim. trabalho, em casa, com a minha família, eu não estou sendo uma mãe Ai, suficiente suficiente. ali, Isso, exatamente. né? Essa cobrança é muito. Ou seja, a pressão externa provoca a pressão interna, né? E na pressão Isso, interna, tome pancada de cortisol e exatamente. vamos ter liberação de adrenalina e de todos os neurotransmissores para a pessoa ficar naquela agonia que não pode nem respirar, né? Isso. E você vê, né, que, poxa, mas será mesmo, né, que isso acontece? Uma pressão externa é capaz da mulher se sentir, né, começar a se sentir menos? Sim, gente, é o que eu mais recebo no consultório, é o que eu mais vejo na minha prática, de mulheres que se questionam, que se culpam, né, porque de coisas que já escutou, de vivências mesmo ali, né, no seu trabalho, na sua casa. Comentários do tipo, mas a mulher tem que sim arrumar a casa, tem que ser a dona da casa, tem que ter essa cobrança, né, que acaba, sem dúvidas, gatilhando ali uma ansiedade, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é estado de alerta, é medo, Isso, é preocupação. Então, isso. quando a mulher ela fica ansiosa, a gente vai ali entender o que é que está preocupando, qual é o medo dessa pessoa, né? Qual é o medo dessa mulher? Então, muitas preocupações é em volta de, mas eu não posso questionar no trabalho, eu tenho que sempre receber as críticas e não falar nada porque eu tenho medo de perder o trabalho. Sim. No contexto familiar, eu não posso. Muitas vezes eu me encalo para evitar conflitos, né? Então, aí, quando começa aí no contexto familiar também, às vezes, na maioria das vezes também a Uhum. gente vê casos de violência doméstica, né? Onde a mulher fica num relacionamento abusivo Sim, por e N começa questões, ali né, Bruna? Né? por Porque N se a gente questões. fosse, veja só, você está aí trazendo para a gente em detalhes tudo aquilo que desequilibra o emocional da mulher, né? Que perturba o Uhum, emocional dela. Então, são diversos fatores. E você, quando traz essa questão da violência doméstica, quando traz essa questão do relacionamento abusivo, essa mulher ela permanece aí porque ela vai lá na história de vida dela e vê que ela não pode sair disso, porque ela tem crenças extremamente poderosas, que ela tem que ser casada, que ela não pode se divorciar, aí vem aquela conversa assim, ruim com ele, pior sem ele, pior sem ele. né? E E tão aí a gente lavada. vê, e a gente vê mulheres
ansiosas, preocupadas, né? Com autoestima baixa, Sim. com o amor próprio lá embaixo, Inexistente praticamente, né? com a E é interessante, insegurança. e é interessante porque a gente está aqui com um público bem feminino, eu sei que tem alguns homens, e essa nossa Uhum, conversa, ela traz para a gente uma reflexão profunda de que ansiedade não é uma coisa normal, né? Porque as pessoas, uhum. eu já escutei tanto essa frase, eu Naturaliza. naturaliza, não é normal, eu sou ansiosa. Gente, a ansiedade é uma doença, é um transtorno, Sim. né? O estresse, eu sou estressada mesmo. Calma, não é assim. Uhum. Não Nós é, não é normal. não é normal. E aí eu queria que você eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre essa questão de como a gente pode ter uma vida, desconstruir, na verdade, eu sei, veja só, são diversos fatores que levam a essa Uhum. ansiedade. Então, como a gente poder fazer na prática, ter atitudes que a gente possa ir desconstruindo esse normal de ansiedade. O que é que tu Uhum. sugere aí? Então, é, algumas pessoas estão falando aqui, deixa eu só dar uma lida aqui. Tudo é culpa da mulher, né? Mulher tem a obrigação de ser 10 em um, fazer tudo com perfeição, ouvimos isso a vida inteira. Isso. Exatamente, Kellen. Antes de falar como a Sim. gente pode, né, desconstruir ou se ajudar mesmo, até nessa pandemia a gente percebe o quê? Que muitas mulheres começaram a ficar mais ansiosas pelas múltiplas atividades que começaram a ter. Então, já tinha, parece não, tudo dobrou, né? Então, Isso. assim, como todo mundo ficou em casa. Principalmente a tarefa de casa dos filhos. Pense aí que deixou as mães loucas, né? Exatamente, exatamente. A escola ficou em casa, o trabalho ficou em casa, ser mãe, ser esposa, ser cuidadora ali da casa, tudo ao mesmo tempo, sem nem mesmo a mulher respirar, né, e entender o que estava acontecendo com isso tudo, né? É Isso. como se houvesse uma cobrança de que não, a mulher é o papel dela fazer isso. Mas Sim. e o que eu acho mais incrível é quando eu vejo homens, e se tiver homens aqui, é bom também para a gente também tá desconstruindo, também tá conversando. Isso. Quando eu vejo homens fazendo papéis que sim são deles também. E a sociedade vê aquilo como algo muito grandioso. Nossa, é Sim, sério que nossa, ele. olha, ele está ajudando. E isso também é levantado muito pelas mulheres. É como se fosse a oitava maravilha do meu bem. Ele está Não. contribuindo, né? Ele está fazendo o Normal. papel de Sim, divisão das companheiro, atividades. exatamente, de pai, De pai. sabe o que é que eu digo? Assim, bem grosseiramente, bem do interior? É a boca que comeu e que vai lavar seu prato que sujou. Ora, Isso. sendo bem assim, radical. Então, ele não está fazendo assim nenhuma coisa extraordinária demais, né? Não, não tá, não tá. E aí, Kellen também falou assim, o autoconhecimento e a autorreflexão é essencial. E aí entra exatamente no que você falou, na prática, Bruna. Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Como é que você faz? E aí, eu adoro, né? Na verdade, as pessoas adoram esse momento que vamos lá, na prática. Como é que eu posso Exato. colocar isso no meu dia a dia e como posso melhorar? Então, autoconhecimento é o primeiro passo, né? Sim. Procurar sempre olhar para si, sempre, tô mal, tá, pede ajuda, investe numa psicoterapia. Tem vários locais também que atendem ou no valor social ou atendimento gratuito de se ter esse momento seu. Bruna, mas não, psicoterapia agora não dá. Então vamos lá para as outras opções. Começar a ter momentos seus. Por exemplo, você tem 24 horas no seu dia, né? Essas 24 horas, elas devem ser divididas nos papéis que você exerce. Então, Bruna, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou empreendedora, ou eu sou dona de casa, ou eu sou estudante, eu ainda estudo.
né? Então, assim, é saber primeiramente colocar todas essas atribuições que você tem no seu dia e dedicar um momento muito especial, que é o momento do autocuidado. As mulheres, e eu Exatamente. escuto muito as mulheres falar que, Bruna, eu cuido de todo mundo e esqueço de mim. Eu cuido de todo mundo e quando eu vou cuidar de mim, já tá assim, no ápice, né? Já tá Exatamente, Bruna. em Ou seja, casos se de entrega, né? Se entrega porque fica naquela loucura assim, ai meu Deus, eu faço isso, faço aquilo, faço, e esquece do mais importante que é dela mesma. dela mesma, né? E Uhum, é muito bacana isso que exatamente. você está trazendo, porque esse autocuidado, ele encabeça a lista, né, do como eu Uhum, vou fazer. Porque dentro do autocuidado vem o autoconhecimento, eu vou investir no autoconhecimento, sim. né? Vem o fortalecimento do amor próprio e muitas Isso, pessoas falam: "Ah, mas eu me amo". Acaba também havendo uma banalização do amor próprio, da isso, autoestima. Gente, isso. a autoestima não é você estar feliz o tempo todo. A Uhum, autoestima não é você estar linda, maravilhosa, sempre maquiada, sempre na perfeição. Não, uhum. autoestima é também você entender seus limites. Autoestima é você se ver no espelho e dizer, nossa, hoje eu não tô bem, mas eu vou ficar quietinha, hoje eu vou fazer o que dá para fazer. Isso, Autoestima é muito além de beleza. Né? Autoestima é isso. você se estimar, é você se valorizar, é você, poxa, eu faço um trabalho bacana, eu me valorizo no meu trabalho. É o valor que Autoestima é você se dá, né? É o tanto quanto você isso, se dá. Porque se você não se dá valor, quem é que vai lhe dar, né? Eu gosto isso. muito de dizer assim, que tem duas coisas que andam bem juntas, é a autoestima e a autoimagem. A autoimagem é o que você, Sim, como você se imagina na sua mente. Se você se imagina uma pessoa fraca, uma pessoa vulnerável, uma pessoa coitadinha, vítima, é assim que você vai uhum. se manifestar para o mundo, né? E aí é a falta do amor próprio e tudo mais, né, Bruna? E aí, quando, por exemplo, as pacientes chegam, né, procurando uma psicoterapia, procurando ali um cuidado com a saúde Uhum. mental, muitas vezes vem com essa imagem delas mesmas distorcida, né? Uma imagem de que eu não sirvo para nada, ninguém vai me querer, eu preciso estar com esse meu esposo, eu preciso estar com esse meu namorado, porque ninguém vai me querer, ninguém vai me amar, né? Exato. Começa é, se perceber mesmo como um nada, um lixo, uma pessoa ali Exatamente. que não tem perspectiva. E aí a Uhum. importância de calma, mas quem está dizendo isso, né? Isso, isso. Quem disse que você não vai encontrar outra pessoa? Quem disse que o que você faz não é bom, né? Não tem ali uma função social ou um sentido para você. Né? A primeira coisa é esse questionamento. Quem foi que disse? Foi as Pois é. pessoas e você começou a acreditar, né? E essa crença começou ali se fortalecer e à medida que o tempo passa só vai reforçando? Ou foi Sim. algo que, poxa, não, Bruna, eu penso dessa forma sobre mim, né? E na maioria das vezes é o que escutou, né? Qual Com foi as certeza. vivências? Aham. Olha o que a Lila está dizendo, que a autoestima é estar bem com a vida. Exatamente, Lila. Porque Isso. só que esse estar bem com a vida também é uma escolha, né? É uma questão de Uhum. você escolher, porque a gente tem esse livre-arbítrio para escolher como a gente quer se sentir. Keren Sueli está dizendo uma outra coisa aí também. Lê aí para a gente, Bruna. Ela está dizendo outro aspecto, né, da Outro inteligência. aspecto é a inteligência emocional, a ansiedade fica em último plano. Sim, né? A inteligência emocional é você lidar com suas emoções. Você falou uma coisa interessante. Ah, gente, cuidado para não banalizar a ansiedade, né? Uma coisa que é tão Uhum. grave, uma coisa que mata, porque ansiedade e Isso. depressão elas estão muito juntas. Quando chega um Uhum. transtorno de ansiedade, acaba desencadeando ali um transtorno misto, que é a ansiedade com a depressão.
Então, cuidado ao falar, mas eu vivo ansiosa. Tem nada não, eu sou ansiosa, esse é meu jeito, né? Não, cuidado. O que acontece? A inteligência emocional, né? Você começa a investir em um livro que trate sobre isso, numa live que possa despertar aqui algum insight para você, um filme, uma música que também tira ali alguma coisa das emoções. É o quê? É você saber lidar com as emoções. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Bruna, eu quero me livrar da ansiedade. Aí eu falo, não, você não vai se livrar da sua ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção, né, que todo mundo tem. Então, a gente não pode banalizar, né, que tudo é ansiedade e que banalizar ali talvez até o transtorno da ansiedade, que muitas pessoas sofrem com isso. Então, o que acontece? A inteligência emocional, ela vai entrar ali como uma forma de autoconhecimento, certo? Se a ansiedade é uma emoção natural, vamos usar a nosso favor, né? A ansiedade acaba dando aquele frio na barriga. Eita, eu vou ter uma live hoje, então eu preciso organizar meu horário, eu preciso encaixar aqui nos meus compromissos. Então, essa motivação, essa ida a fazer alguma coisa, vem um pouquinho da ansiedade. Mas percebe que é uma ansiedade que te move e não te paralisa. Perfeito. Essa é a principal diferença. Quando a ansiedade ela começa, por exemplo, vou apresentar um trabalho na faculdade, ou vou apresentar a minha ideia, minha proposta no emprego. E aí você começa, mas fica ali só um frio na barriga, né? Fica um nervoso. Nesse momento, a ansiedade está ali no seu nível leve, né? No seu nível ali, poxa, mas dá para ir. Mas mesmo assim é importante a gente, por que eu tô ansiosa, né? Porque eu me sinto incapaz. Né? Isso. É o questionamento. E muitas vezes quando vou questionar a pessoa é porque eu me sinto incapaz, é porque eu não faz sentido aquilo para mim, né? Sim. Então, se não faz sentido para você, se você tem essa imagem distorcida, a tendência é que isso reforce e comece um nível de ansiedade um pouco ali que a gente fala moderado, que começa a ter crises pontuais. E as crises não vai ser apenas a mão suando, aquele friozinho na barriga antes da live aqui, né, com quase 50 pessoas, né, interagindo com a gente numa quarta-feira à noite. Não fica, né, só apenas nessa sensação. Começa a ter crises pontuais. E aí eu vou falar alguns dos sintomas mais que muitas pessoas aqui vão se identificar. E lembrando que a gente não está em caráter diagnóstico, né? De taxar um diagnóstico aqui. Se você se identifica, se você tá, poxa, eu sou muito ansiosa, eu tenho isso, tá, então talvez aqui seja o primeiro insight de procurar ajuda. Exatamente. Né? E aí, Bruna, a gente antes de você falar né? Deusa está dizendo, eu conheço Deusa, não sei do que ela está falando, ela diz uma sensação horrível. De fato, a ansiedade, quando ela é patológica, né? Ela é uma sensação horrível, sim. Porque passa você não tem mais domínio sobre suas emoções, você fica dominada por ela, né? A mente é como se disparasse um processador na mente e você fica com os pensamentos repetidos lá para frente e acaba gerando aciona todos os sistemas, né? Tanto é que a ansiedade em alto grau leva ao pânico, né? Isso, a pessoa tem certeza que está morrendo, que está com falta de ar, que está com a dor no peito e que está com, né? nada mais do que a ansiedade quando ela perde o controle. O controle. Né? E essa sensação horrível, talvez ela possa até se identificar, e algumas outras pessoas também, é uma sensação de morte iminente. Então, se você tem a clara Maria Fábia está certeza... dizendo, eu não consegui andar, sim. Isso. Pode dizer, não tem como se concentrar, pronto, continua. Não tem como se concentrar. Sim, um dos fatores, um dos processos básicos, né, processo psicológico básico que a ansiedade afeta no primeiro mão é a concentração, é a atenção, é a memória, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais na frente. E aí o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim e falam,
Mas, Bruna, eu não sabia que era ansiedade. Eu fui para o ginecologista, eu fui para o cardiologista, eu fui para o neurologista e só procura a gente já no finalzinho, assim, quase É. que não lembra do psicólogo. Mas por quê? Ah, Bruna, porque as pessoas vão para um cardiologista e quando na verdade é ansiedade. Porque a Uhum. sensação, batimento cardíaco, a dormência no braço ou na boca, ou de um lado do rosto, é muito parecido com um infarto. Mas quando você vai ver, Isso. por exemplo, sua saturação, né, e a senhora entende melhor essa questão da saturação, do oxigênio, do corpo, É. tá ok, a pressão tá ok, né? Isso. É algo mesmo de ordem psicológica, que é da ansiedade. E aí, E tem outras mais, coisas. quando você fala assim, né, que é de ordem psicológica, isso não significa dizer que deve ser negligenciado essa Sim, queixa, né? Porque muitas vezes, sim. isso é psicológico, pronto, vai para casa e a pessoa vai e se É mata, psicológica, é coisa da tua cabeça. né? Mulher, desvia aí, vai ocupar a tua E não é mente. assim que funciona, né? Não, não é. O tratamento não é esse, O né? tratamento não é esse. A O conduta não tratamento é essa, né? não é esse. E aí, muitas pessoas vão para um gastro achando que tá ali com. Não, eu tô com um problema muito sério no estômago, eu tô com gastrite. Mas quando vai ver a gastrite, a dor ali no estômago, é uma expressão da tua ansiedade. É tua ansiedade dizendo, às vezes acontece de forma pontual, mas às vezes quando vem uma crise, e aí você falou, né, a questão do pânico. Quando a ansiedade ela está no estágio mais elevado, que a gente já se fala de transtorno de ansiedade, né, que é uma doença psicológica, aí sim, como a gente tinha falado antes, ansiedade é alerta. E aí seu corpo vai responder como se você tivesse muito perigo. É só a gente. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Imagine um cachorro muito bravo, tá correndo atrás de você. Ou você luta com o cachorro, ou você foge. Isso é um mecanismo do nosso cérebro. Quando ele encontra uma situação estressora, que nos causa medo, preocupação, que é a ansiedade, né? Nosso corpo vai reagir tal como deveria ser. Só que a, Aham. só que a Pode falar. questão, só que a questão é que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem esse cachorro atrás de você, não tem Exato. esse animal, essa luta para fugir, né? E aí, quando a gente vai iniciar ali um tratamento da ansiedade, a primeira coisa é a gente identificar quais são as situações que te deixam em alerta. Ah, Bruna, a situação que me deixa em alerta é eu falar em público. Tá, então vamos aqui. Quando a gente vê é porque não acredita que poderia falar bem, tem medo do julgamento, tem medo de errar. Então a insegurança tá lá, tá bem ativa, na verdade. A autoestima tá lá embaixo, né? E também essa questão, né, do amor próprio. Tá, gente, se eu errei, se eu confundi uma coisa aqui, tudo bem, né? Uhum. Somos seres humanos, vamos aqui aprender. E aí, só que lembra da pressão da mulher? A mulher sempre tem que estar perfeita, a mulher não pode errar. Exato. Ó, E aí, isso. a cobrança é muito maior. Exatamente. Olha só, Bruna, você falando aí, eu lembrando que eu escrevi aqui no meu livro Ser Plena exatamente todo o mecanismo de como a ansiedade se processa no nosso corpo, né? Então, aí as meninas que quiserem saber direitinho, todo esse mecanismo está bem explicado. Não uma linguagem, vamos dizer assim, médica, difícil, não, mas Técnica, né? não, bem assim como você explicou. Então está tudo aqui, até porque, por que eu trouxe isso? Exatamente porque eu falo de autoestima, porque veja, a ideia é você ser uma mulher plena. Como é que você vai ser uma mulher plena? Se você Uhum, conhecer suas emoções, se você conhecer aquilo que te incomoda, e a ansiedade é uma das coisas que hoje mais incomoda a mulher. Né? O que é que eu sim. tenho visto no meu trabalho, que já tenho aí um tempo de quase 30 anos? É exatamente, Uhum, eu tenho visto que década a década, os transtornos de ansiedade estão cada vez mais presentes na nossa cara, maior. assim, maiores, e Uhum, assim, e é algo que, muitas vezes, como você mesma falou,
as pessoas elas acham, banalizam, acham que é algo normal e que só você, como a Kellen Sueli colocou, né, o autoconhecimento. É O você ler, autoconhecimento. é você procurar, é você se entender, é você saber que aqui dentro do seu cérebro tem duas amígdalas cerebrais que elas estão ali em alerta para te dar, é um radar que a gente tem para captar o Uhum. perigo. Só que detalhe, isso foi Deus fez desse jeito, que era para captar o perigo. Só que alguém ligou isso lá na nossa infância e aí todo mundo tá ligado. É como se a gente vivesse com esse Em alarme o tempo inteiro. alerta. Alerta, alerta, né? E a E a ansiedade é ideia é isso. O alerta isso, constante. constante. E aqui eu trago técnicas de relaxamento, eu trago técnicas de meditação, para como Sim, ajuda você se muito. ajude a se liberar dessa ansiedade. Aí eu achei pertinente também, aproveitando para Sim, falar para as meninas mais uma vez do exatamente. livro, né? Né? Que Mas pode acaba continuar, Bruna. sendo a Sim. leitura, um filme. Uhum. Poxa, olha, para as minhas pacientes, elas estão cansadas de ouvir a série que eu sempre indico para elas. Tem na Netflix. Se vocês aqui já assistiram, dá para trabalhar muita coisa da desconstrução desse papel da mulher nessa sociedade, né? Desse Uhum. autoconhecimento, dessa identificação com outras mulheres também ficam em desconstrução, tenta desconstruir esses temas tabus até hoje, que é a série Coisa Mais Linda, né? Coisa Então, mais assim, linda. É, a Coisa Mais Linda é uma série coisa mais brasileira linda. curtinha, né? E dá pra gente tirar muito conteúdo dali. Muitas mulheres começam, poxa, mas eu não tinha coragem daquela atriz, né? E aí quando você vê, tá tudo bem errar, né? Tá tudo bem a gente quebrar a cara e Sim, se levantar e respeitar nosso tempo e ir isso. e não E é, ouvir. e é interessante que é exatamente por conta dessa oportunidade de cair que a gente se levanta e consegue mudar. Porque Isso. é muito interessante assim, né? Todos os milionários que a gente conhece, as histórias dos milionários no mundo, um dia quebrou, perdeu a fortuna Uhum. toda e Teve um começou de novo. processo, Teve um né? processo, exatamente. A É ansiedade, ela quer a gente muito no futuro. Muito assim, o isso, que de forma bem assim, reduzida, a ansiedade é olhar para o futuro, a depressão é olhar para o passado, isso, né? isso, isso, E exatamente. aí a gente fica preso nesse passado e Aham. planejando demais o futuro. Exatamente. Aí olha só coisa interessante, a questão postural, né? A questão postural tem tudo a ver com o que o nosso cérebro produz de neurotransmissor. Quando a gente Uhum. está num processo de olhar para o passado, a gente faz o quê? A gente cai os Assim, ombros e olha para é, baixo. Então, vem toda a produção de neurotransmissor que vai manter a gente nessa posição e o cérebro não vai produzir coisa boa. A gente não vai produzir bons pensamentos, você só vai para o pior do seu passado. Aí esse pior do uhum. pior aciona o medo, que é a Sim. gente olhar para o futuro e dizer, ai meu Deus, aí E você já entra agora? numa outra postura de quê? De tensão. Aí, É, porque a ansiedade é isso aqui. exatamente. É aquela, né? A A expressão falta do de ar. medo, a tensão, então já fecha o peito, já. Aí todo mundo fica, ai, doutora, eu tenho uma dor tão grande aqui na minha. Minha amiga, atenção, relaxa, né? Mas é É, aquela coisa aqui, né? E a respiração é o curta, travar, né? o travar, Travei aqui. exatamente. Às vezes trava a Travou, isso, coluna, trava o pescoço, e quando vê, é a isso, somatização. São questões isso, psicológicas que estão indo para a ordem biológica, né? exatamente. E Que é aí, a quando a doença gente. psicossomática, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala, né? Você deu a ideia do livro, né? Da leitura. Nossa, gente, uma leitura, né? O que a gente vê aqui nas redes sociais, sim, acabam tendo ali um insight, né? Para você olhar para Sim, dentro e ainda complemento se ouvir, gente. Muitas mulheres, e aí eu falo da mulher boa. porque é o meu lugar de fala aqui, precisam se ouvir, né? Então, assim, tô angustiada, mas o que essa angústia tá querendo te dizer? Eu não tô dando conta, eu tô me sentindo assim, mas
né, é o se ouvir, é parar tudo e aí entra, como é que eu posso me ouvir na prática, Bruna? Tá, tem um momento só seu, pode ser um banho demorado, pode ser ali você tendo 10 minutinhos de leitura, pode ser, meu momento vai ser lavando a louça, né? Sim. Nossa, o tanto de pessoas que eu já vi que quando Arrumar lava a uma louça, gaveta. arrumar uma gaveta, tira tantas reflexões. Então, você é Aham. ali que entra a questão da atenção plena, né? De você estar Sim. concentrada naquilo. Então, tô lavando aqui minha louça, tô fazendo aqui minha atividade, põe uma música, começa a pensar, poxa, o que é que eu poderia melhorar na minha vida para eu ficar melhor comigo mesma e não para os outros? Porque a gente Sim. também tem uma ideia de que eu vou melhorar para eu ser uma boa mãe, eu vou melhorar para eu ser uma boa empreendedora, eu vou melhorar para eu ser sempre para o outro e para você. Esquece daquela que o ser tem que estar embaixo, no meio está o fazer e o ter está em cima. A pirâmide, a Isso. gente às vezes olha ela para invertida, né? Mas primeiro a gente tem que Uhum. ser para poder fazer, para depois ter, né? E não eu tenho que fazer isso e isso para eu ter isso. Não, eu vou ser primeiro, cuidar de mim, não é isso, Isso. Bruna? É essa a ideia, né? Exatamente. E aí algumas pessoas estão falando aqui, Sim, e deixamos de viver o presente. Exatamente. A ansiedade, ela te leva tanto para o futuro. Então, o que é que eu percebo nas mulheres? Nossa, eu tenho 30 anos e eu não tenho uma formação, eu não tenho um curso. Nossa, eu estou muito velha. Nossa, já desisti desse projeto porque não vai dar em nada. Então, assim, quem foi que disse que você está velha? Há um padrão? Né? Dane-se os padrões, faça o seu padrão, né? com certeza. Ah, é... Aí vem uma comparação, mas é porque fulano, cicrana já tem aí a família muito bem resolvida, já casou, já tem filho, já Fica tem olhando carro, para já tem fora, né, Bruna? isso. E aí eu sempre falo, cuidado com a comparação. Comparação. Você Isso. se medir com a régua dos outros é um caminho complicado, né? Então, A assim, comparação é uma das coisas mais, é um dos elementos da autossabotagem, né? isso. Para eu me autossabotar, então eu começo a olhar para fora, olhar para os outros, exatamente não vou Me fazer porque esquecendo, né? Tirando vou a me minha esquecendo. responsabilidade ali, Isso. né? Olha, Bruna, tem aqui, Ana Kátia está falando, Bruna é top. Olha só. Ana Maria diz, Obrigada. amei o tema, obrigada, Ana. Suelen está dizendo, o autoconhecimento e a autorreflexão é essencial. É porque eu pego aqui o Sim. resumo das conversas, né, que é a Rebeca que manda para mim. Aham. Emília diz assim, realmente fomos criadas fazendo todas as tarefas de casa e os nossos irmãos não. Não. Pois é. Aí é onde eu chamo a atenção, Bruna, de todas as mães, inclusive eu sou mãe de menino também. Graças a Deus que o Uhum. meu menino já está com 25 anos e me parece que eu soube criar menino e menina. Então, porque a tendência nossa é criar os meninos com privilégios e as Uhum. meninas tipo assim, tem que fazer tudo e não é assim que funciona. Ó, só abrindo um parênteses em relação a essa questão, só para ilustrar o que a Emília está falando, é, Uhum. eu, eu fui tão assim cuidadosa com isso, quando meu filho estava com 17 anos, ele passou no vestibular para medicina, e então a ideia era, de repente, ele ia morar fora. E aí, o que é que eu Uhum. pensei? Bom, se ele for morar fora, que era uma possibilidade, ele vai ter que se virar. E para se virar, ele vai ter que aprender a fazer as coisas. Então, assim, a gente fez um intensivão, uns 3 meses antes dele saber o resultado do Enem, ó, de boa, brincando, se divertindo nos domingos, que era o dia que eu estava em casa o tempo todo. Uhum. Assim, vamos lavar, como é que lava prato, as técnicas, né, de como lavar prato, de como botar roupa na De forma máquina, natural, de forma natural, né? de como colocar, fazer uma comida, como colocar a mesa, enfim. E ele aprendeu tudo isso. Então, hoje, para ele, isso não é dificuldade nenhuma, sabe? É Uhum. natural, ele sabe fazer comida, ele cozinha bem, ele mesmo faz as coisas dele. Hoje ele é casado e tenho certeza que é um excelente marido, porque teve essa coisa também de não haver
Por que que Com ele tinha que... diferença. Por que que ele ia ter que morar fora? Ia ter que ter uma funcionária do lar para cuidar dele. Ele não é bebê? Ele precisa, né? Uhum. Entendeu? Ele tem que se virar. Mas muitas mães faz isso. Não, meu filhinho. E isso acaba Protege protege. É demais. péssimo isso. Não É, sabe o malefício que está fazendo a esse homem. Porque esse bebê, um dia ele vira homem, né? vira homem, Vira homem. exatamente. E aí, como é que vai ser esse homem, né? Aí vai ter que... Então é isso mesmo, Emília. Eu sempre me preocupei muito com essa forma de criação. Irinalva está dizendo quantas vezes já me senti assim, no caso da ansiedade, né? Silveriana está Uhum. falando assim, a Silverlânia, desculpa, a Silverlânia está dizendo tudo é culpa da mulher, principalmente se acontecer alguma coisa com o filho. Sim, Parece até que a responsabilidade é só da mulher, né? exatamente. Quantas pessoas eu escuto assim, às vezes até em lugares, eu tô quietinha e escuto assim, menina, vem pra cá. Eu tava recentemente no salão, fui fazer minhas unhas lá e aí uma mulher falou assim, menina, não sai perto de mim, porque se seu pai ver você longe de mim, você fora ali, ele vai me matar, né? Então, assim, Nossa, né, já coisa começa a ter forte, um né? medo da figura masculina, né? Foi muito forte. Não, E e eu, você como percebe psicóloga, eu assim tenho que que. talvez e outra coisa, veja só, esse me matar, tem uma fala aí, nossa, isso é forte demais, né? Porque aí tá, Forte porque e demais. essa criança está escutando isso, nossa, isso aí é um absurdo, né? A gente Isso. sabe que isso vai causar um dano para a vida dessa criança, para a vida inteira, Tamanho. né? Então, Exatamente. olha, Irinalva está falando, live maravilhosa. Obrigada, Irinalva. Ai, coisa E querem boa. estar dizendo quebrar preconceitos com o Sim. papel de mulher em casa e Desconstrução na sociedade. na Desconstruir isso, sociedade. né? A Olha, tem alguém aí, desconstrução. sim. Liliane Tavares. Liliane Tavares, ela está nos assistindo lá de Pirituba, viu? Beijo aí pro pessoal de Pirituba, é. Eita! Ela diz assim, tive uma crise horrível de ansiedade nessa última TPM. Ô, Lili, tem que fazer alguma coisa, Sim. amor, né? Porque Uhum. a TPM não é brincadeira, né? Exatamente. E aí entra assuntos que aí você domina mais do que eu, né? Que é a ordem biológica, a ordem Isso, clínica no sentido da saúde da mulher, além da parte ginecológica, né? Que a isso, gente vê, por exemplo, TPM, é, proce- é, pontos, né? Quando a gente vai ver a saúde mental da mulher, não é coisas separadas. Então, estão tudo muito isso. junto. Muito Então, junto, sim. quando você vê, poxa, eu estou num período ali da TPM, né? Muitas vezes, talvez você até escute relatos como esse da nossa colega de, Sim. poxa, eu tô mais irritada, tô sem saco, é, não, Tem um dormir mal, fico tem o intestino ansiosa, funcionar mal, né? tô com Dorme mal, insônia, é a insônia, o intestino funcionando mal, ou com constipação, ou com diarreia, é a indigestão, são gases. Ai, meu Deus, é inchaço no corpo, é a dor muscular, são tantas coisas, né? E e que aí a tudo gente isso vê diz. e aí a gente vê, né, que a gente já tem uma desvantagem, né? Porque aí, no É, caso, os homens não passam por isso todo mês, né? A menstruação, exato, a exato. TPM, a menopausa, Isso, o parto, né? Que aí a gente precisa também levar em consideração essa mulher pós-parto. Muitas vezes ela se sente aham, desamparada, muitas vezes ela se isso, sente incapacitada, né, de fazer e aí pedir para as outras pessoas fazerem para ela, de cuidar da vida dela. Isso é uma dor tremenda, principalmente quando a mulher é muito independente, é muito dona de isso, si. Ou perfeito. também quando as mulheres precisam escutar certas coisas na maternidade, a mulher mãe, né, que tenta ali desconstruir algumas coisas e aí vem um comentário, não, deixa o bichinho, ou nossa, como você é chata, pra que tudo isso? Mas, gente, pra que tudo isso? A gente pode salvar vidas com pra que tudo É, isso, né? Com essas exatamente. desconstruções. Perfeito, olha só, Liliane, a Liliane, ela é minha paciente, né? E ela teve sim um parto prematuro, na verdade, dois partos prematuros.
exatamente por ansiedade. E ela está aí afirmando, olha, essa é a fala dela aqui, Viviane Tavares, ela está dizendo, a ansiedade me fez ter um parto prematuro, né? Tá Então, vendo? Tá tudo muito não é brincadeira, junto. né? E também Maria Fábia disse que tinha medo de ver pessoas no shopping, né? Porque a coisa é difícil. Deusa Sim. também, ela está dizendo que a ansiedade deixa ela na TPM bem pior, né? E tem mais algumas falas aqui, ó. Deusa está falando uma coisa a respeito do livro, isso aqui eu vou falar. Ela disse, Fale. seu livro tem me ajudado muito esses dias, doutora Vânia. Obrigada, Deusa, que legal. Olha, eu tenho Olha. recebido tanta coisa bacana do livro que para mim já valeu demais, sabe? Porque hoje, inclusive, teve uma pessoa que foi lá na ProMulher, adquiriu o livro e ela ficou aguardando o tempo dela e ela disse, e aí a atendente ficou chamando ela e ela nem. Aí eu disse, o que foi? Ela, doutora, eu estava Tava tão viajando, eu dentro estava tão dela. longe. Olha, eu voei assim, a senhora não tem ideia como esse livro... Eu estou louca para ler o que é que aconteceu. Eu disse, calma, porque é interessante, porque o livro ele é uma história que eu vou contando, tal, e vou botando ensinamento dentro, e a coisa vai linkando e, de fato, vai causando essa coisa gostosa de ler, né? Porque é assim que eu gosto de ler. Então, bacana. Obrigada, viu, Deus? Eu fico feliz. E é muito bom saber que é um livro que que está ajudando, né? Aí, Elisângela, Sim. tem outras coisas também aqui, ó. Souza diz assim, estou amando essa live. Não sou ninguém quando estou ansiosa. Olha só. Ou seja, ansiedade, baixa autoestima, né? Estou Sim. fazendo meditação e caminhada. Bacana, bacana, viu, Sim, Souza? gente, atividade física, Sim, sono regulado, boa alimentação, são aí fatores protetivos para tudo, para né? E tudo. ansiedade, como sempre ali, como está muito num sistema, num conjunto, você já vai também estar aliviando essa ansiedade, prevenindo Olha, para que não vire o transtorno. sim, com certeza, porque é exatamente a prevenção, porque depois do transtorno tem que ir para a medicação, né, Bruna? Isso, Tem que fazer tratamento mesmo, virou doença, né? Olha, isso. Márcia Reis também é uma pessoa muito querida, ela é uma mulher muito inteligente, ela é professora universitária, uma pessoa muito querida mesmo, e ela falou, nossa, reticência, era isso que precisava ouvir agora. Obrigada. Nossa, olha, Obrigada a já você, valeu Vilmar. o nosso momento Já aqui. valeu o nosso momento. Elisângela disse assim, são as próprias mães que criam os filhos com comportamentos machistas. Verdadíssimo, verdadeiro demais, E Elisângela. É isso aí, aí. nessa fala dela, a gente, por exemplo, vê que essa mãe também foi ensinada dessa forma e só foi Ah, reproduzindo sim, sim, com certeza. comportamentos, né? A Iris Melo diz live muito interessante. Obrigada, Iris. Eu sabia que você, Bruna, ia bombar hoje. Sandra Leite está falando assim, live imperdível, muito aprendizado, isso. E Ai, Souza está coisa dizendo, estou boa. apaixonada por essa live. Thelma diz, muito bom poder assistir a essa live. Que coisa maravilhosa. Meu bem, chegamos ao nosso final. Nós temos 1 minuto para você aí se despedir. Me fale uma coisa, onde é que a gente pode te encontrar no seu consultório? Diz para nós. Porque, olha, Então, você, além de ser extremamente competente, você é uma graça, você é linda, é calma, maravilhosa, transmite assim, tem um conhecimento incrível. Diz aí para a gente onde é que a gente te encontra. Então, vamos lá. No meu perfil, né, Bruna Falcão PC, lá eu falo muito sobre saúde mental da mulher, muito sobre tentar descomplicar essa ansiedade que tanto nos atormenta. Eu atendo na Epitácio e nos bancários. Então, quem quiser entrar em contato, vai ter link para o meu número, para o meu telefone, enfim, para a gente tirar qualquer dúvida. Que pena, né? Tô falando aqui, realmente passou muito rápido aqui, Demais! né? Nossa! E aí, quando chega uma hora, realmente barra, né? A nossa live pode cair, É, mas eu já exato. quero deixar aqui, né, o meu agradecimento. Adorei esse bate-papo.
Sim. Você também é uma pessoa muito aberta a essas questões emocionais, muito Uhum. aberta de trazer esses assuntos, né? Então, assim, seu público também é mulher, então nada mais justo, né, que a gente falar sobre a saúde mental delas. Então, assim, para mim foi Isso. um prazer estar hoje à noite aqui. Oh, É, Já vou trazer você para o meu perfil para a gente continuar sim, essa conversa ou aí sim, com será um outros prazer. temas, Será um né? prazer grande. Tamo juntas. E Pois você é, vê aí, a gente aí teve 50 mulheres aí, ou 50 pessoas, né? Não sei se tinham mulheres, sim. né? Mas se tinha homens também, mas assim, foi maravilhoso mesmo. Já tô com saudade. Ai, pois é, gente. E o que eu poderia dizer, né, para essas mulheres, para esses homens aí que estão escutando, é a questão de desconstruir mulheres, ter um tempo para vocês, né, arrumar ali. Nossa, mas eu sou tão agitada, sou tão atarefada, tem muita coisa no meu dia. Não, tá. Então é hora de ter um tempo seu. Seja um momento do café, seja no banho, seja dormindo ali, lendo um livro, mas encontrar esse momento de conexão com você mesma. E aí você Ótimo. vai ver que as coisas vão fluindo e sempre colocar você como prioridade, né? Exatamente. Pois, querida, muito obrigada. Deus te abençoe. Foi maravilhoso. Esse mês de setembro a gente vai continuar conversando sobre a saúde mental da mulher, com outros temas Uhum, também. E sim. estou lá no seu perfil com você na hora que você quiser, a gente tá junto. E muito obrigada. Obrigada a todas vocês, meninas e meninos que estiveram aqui com a gente. E Obrigada também, amanhã e gente. amanhã à noite, 9 horas, a gente tem a live de sexualidade e relacionamento. A gente sempre traz, Bruna, um tema assim bem legal sobre sexualidade. Sim. Eu converso algumas coisas e depois eu respondo perguntas, tá? Então, Ah, querida, muito perfeito. obrigada. Já começou a contagem regressiva. Boa Sim. noite para você. Boa Boa noite para todo mundo. noite. Um abraço, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Obrigada.